News CNN. Estamos ao vivo, são 2h50 com informação de momento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu neste sábado o general Júlio César de Arruda do cargo de comandante do Exército. O militar assumiu o comando do Exército em 30 de dezembro do ano passado, ainda durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi confirmado no cargo pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, no dia 6 de janeiro deste ano. Lula teve uma reunião com chefes das Forças Armadas, falávamos disso durante a programação da CNN durante a semana, e com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para tentar distensionar a relação com as Forças Armadas, principalmente depois das manifestações golpistas em Brasília no último dia 8 de janeiro. A nossa analista Raquel Landim conseguiu confirmar a informação da exoneração do comandante do Exército com fontes do governo. Ela está ao vivo com a gente por telefone. Raquel, quais são os detalhes dessa informação por hora? Bem-vinda, boa tarde. Oi, querida, boa tarde. Está confirmado, deve ser publicado em breve no Diário Oficial da União, a exoneração do general Arruda do comando do Exército Brasileiro, e quem deve ocupar o seu lugar deve ser o comandante militar do Sudeste, o general Tomás Paiva. Vou dar um pouquinho de bastidor aqui. Lula havia escolhido os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica seguindo o critério da antiguidade, né? Os generais os mais velhos, os mais antigos, os que foram promovidos primeiro, que é um critério tradicional aí no meio militar. Mas havia tendo muito conflito entre o general Arruda e o ministro da Defesa, José Múcio, e o próprio presidente Lula. O general Arruda, segundo eu apurei, vinha defendendo, era um dos defensores dos acampamentos bolsonaristas e estava ali dentro daquele discurso que foi até adotado publicamente pelo ministro José Múcio, de que precisava manter os acampamentos, que não podia tirar eles de uma vez, que eles iam se dissolver sozinhos. O general Arruda acabou sendo visto dentro do Palácio do Planalto como um rótulo aí até de bolsonarista. E depois dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, a permanência dele foi ficando insustentável. Segundo eu apurei, o ministro José Múcio estava ciente dessa troca, ele não está sendo pego de surpresa. O general Tomás Paiva, ele sempre foi uma alternativa para o comando do Exército, e ele fez ontem veio a público, na verdade, um discurso dele muito forte em defesa da democracia, em defesa da institucionalidade e dizendo em defesa da despolitização das Forças Armadas. Não foi coincidência esse discurso ter vindo a público ontem e essa exoneração acontecer hoje. Isso foi planejado, segundo me contaram. Então, essa troca está sendo feita, é claro que surpreende a todos, a gente não estava esperando, mas isso já estava sendo costurado dentro do governo, já estava sendo costurado, inclusive, pelo ministro José Múcio. Raquelzinha, vamos atualizar então, principalmente esses bastidores que você traz, dessas conversas com fontes do governo, que, gente, para quem está chegando agora, a demissão, então, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda. Ele estava desde dezembro do ano passado, ainda na gestão de Jair Bolsonaro, sob o comando do Exército. Teve ali o apoio para seguir no comando do José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, mas o que a Raquel traz é muito interessante. Pode ter pego nós aqui que acompanhamos esse assunto e os desdobramentos do 8 de janeiro de surpresa, mas dentro do governo isso já era conversado e já era ciente por parte do ministro da Defesa, não é, Raquel Landim? Sim, o que eu apurei é que sim. Ontem veio a público esse vídeo do general Tomás Paiva, do general do comando militar aqui do Sudeste, o general que comanda a maior tropa do país,
um vídeo dele muito contundente em defesa da institucionalidade, em defesa da democracia e em defesa da despolitização das Forças Armadas. General Tomás é um general muito respeitado dentro do Exército Brasileiro. Esse vídeo, que eu acho que foi revelado primeiro pelo portal Metrópolis, pela coluna do Guilherme Amado, depois reverberou em vários órgãos de imprensa, ele foi sendo compartilhado por várias fontes do governo federal. Eu me lembro até do líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, compartilhando e dando parabéns ao general Tomás Paiva pela sua manifestação. Então agora, quando fiquei sabendo dessa troca no comando do Exército, a apuração que me veio é isso, que isso ter vindo a público não foi coincidência, que isso já foi realmente uma operação e que o ministro José Múcio estava ciente de que essa troca teria sido feita. Ontem, então, Lula tem essa reunião, né? Vamos lembrar quem nos assiste sobre isso, com os comandos das forças. Estava presente o general Arruda como representante do Exército, também o comando da Marinha e o comandante da Aeronáutica. Nesta reunião, os generais, o almirante e o tenente brigadeiro do ar não falam sobre política, se discute muito ali sobre investimentos, mas o presidente Lula não. O presidente Lula, segundo a nossa apuração, faz um discurso até longo sobre política. Ele diz que todos os culpados pelos atos golpistas serão punidos, todos, ele faz questão de enfatizar e faz um gesto de aproximação dizendo: dito isso, nós vamos virar a página e vamos investir no Brasil. E faz ainda uma pontuação interessante, dizendo: olha, nem a extrema-esquerda nem a extrema-direita servem para o país. Faz uma comparação de Jair Bolsonaro com Hugo Chávez, dizendo que ambos tentaram armar a população, tentaram capturar as Forças Armadas, mas que no Brasil Jair Bolsonaro não tinha conseguido isso. Então Lula ali já deu um recado muito claro. Agora, era muito forte a insatisfação dentro do Palácio do Planalto com o meio militar. Por que muito forte? Muito forte, primeiro, por conta dos acampamentos que ficaram ali pendentes na frente dos comandos dos QGs do Exército e que acabaram se tornando os motores desses atos golpistas. Foi de lá que saíram as pessoas que avançaram rumo à Praça dos Três Poderes. E é muito forte dentro do Palácio do Planalto essa percepção de que se abriram as portas do Palácio para que os golpistas entrarem. Essa também é a versão do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele tem defendido isso na sua defesa, de que a polícia militar estava contaminada, de que se abriram as portas, de que se deixaram que os golpistas entrassem. Então o governo queria dar uma resposta. E essa resposta vem com a exoneração do general Arruda e com a entrada, provavelmente deve ser ele, do general Tomás Paiva. Agora vamos ver como é que as forças vão reagir. Pelo que eu apurei, o ministro Múcio estava nessa costura. É claro que o Exército vai sentir o impacto. Agora, o general Tomás é muito bem visto dentro do Exército. Ele é o comandante militar do Sudeste. Ele tem a maior tropa do país. Tem vasta experiência. Tem uma reputação muito sólida e fez esse discurso já aí muito forte, muito alinhado com a institucionalidade. E não é um petista, não pode ser acusado de estar alinhado com o PT de forma nenhuma. Raquel Landim, a gente está recebendo aqui um tweet do Randolfo Rodrigues, então líder do governo, com uma comemoração pela agora sucessão no comando do Exército, dando parabéns ao atual comandante militar do Sudeste, general Tomás Ribeiro Paiva, que, segundo o Randolfo, assume como comandante do Exército Brasileiro, portanto... Já estamos recebendo as confirmações abertas em on, como a gente chama, né, Raquel? Dessa informação que você antecipa pra gente. E segue Randolfo. Tenho certeza que seu trabalho será voltado à defesa da democracia e respeito à Constituição. A Raquel Landim falava agora há pouco do discurso
contundente do até então comandante militar do Sudeste, Tomás Miguel Ribeiro Paiva, Miné Ribeiro Paiva, que vai assumir o comando do Exército, pedindo que sua tropa respeitasse o resultado das urnas e chamando os últimos atos do dia 8 de janeiro de terremoto político. Foi uma fala que reverberou bastante. Raquel falava aqui do quanto que foi comentada dentro do governo, os vídeos compartilhados por pessoas ligadas ao governo do presidente Lula. E foi feita durante um discurso do comandante no quartel-general integrado em São Paulo, num evento em homenagem aos militares mortos durante o terremoto no Haiti. A fala é importante porque ele traz, por exemplo, que fala da importância da alternância de poder, que é o voto, e quando a gente vota tem que respeitar o resultado da urna. Diz também, nos últimos dias nós estamos vivendo um outro tipo de terremoto no país, aí se referindo ao que aconteceu em 8 de janeiro, um terremoto político. Foi um vídeo, gente, publicado no canal oficial do Comando Militar do Sudeste no YouTube, que acabou repercutindo pelas redes sociais e, como Raquel Landim falava agora há pouco, foi divulgado por pessoas de dentro do governo Lula, já trazendo um indicativo, né, Raquel, talvez, de que ele já seria o nome acertado para essa substituição. A minha apuração é de que não foi coincidência, de que o discurso do general Tomás e o fato o tom do discurso que você descreve bem aqui, eu não fui pega de surpresa com essa notícia, não estava aqui com a íntegra do discurso, você descreve bem aí, o tom do discurso, o teor do discurso e o fato do discurso ter vindo a público, veio, né, no canal do Exército, mas foi cortado, divulgado pela coluna do Guilherme Amado no Metrópolis e depois começou a reverberar. Tudo isso ter acontecido na sexta-feira, não foi coincidência. Isso acontecer na sexta-feira e hoje, agora, no sábado, temos a exoneração do general Arruda, do Comando do Exército, e a nomeação do general Tomás Paiva. O que fica para nós agora, para nós analistas e os repórteres, a gente apurar e tentar entender como é que isso vai repercutir dentro das Forças Armadas. De novo, o general Arruda era o general mais antigo. O governo Lula tinha feito essa opção pelo critério da antiguidade, por ser um critério que não dá para nenhum dos lados questionar, né? Seria o critério mais óbvio para ser utilizado, mas como eu estava contando, o general Arruda vinha sendo muito questionado dentro do governo. Ele era considerado até bolsonarista, tinha esse apoio dele aos acampamentos e essa indignação muito grande dentro do Planalto com uma possível conivência de parte do Exército com os atos golpistas. E antes deles decidirem pelo critério da antiguidade, o general Tomás Paiva sempre foi cotado para assumir o cargo de comandante do Exército. Então, assim, minha aposta hoje, porque o fato acabou de acontecer, por conhecer, circular um pouco no meio militar, é que sim, é claro que uma substituição dessas, logo depois da posse do general Arruda, vai causar mal-estar, mas que o general Tomás, ele tem muita influência, ele é muito bem visto, ele é muito respeitado pelos seus comandados, ele comanda a maior tropa, que é a tropa do Sudeste, então, assim, não é um general que só atuou em funções administrativas, muito longe disso. Então, acho que assim, o nome dele é um nome muito forte, é uma escolha forte e não é uma escolha, está longe de ser um general que pode ser rotulado de petista. É isso. Raquel, a gente tem em tela agora, quem está acompanhando a gente, são 3 horas e 4 minutos, gente, a foto do general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, ele que vai assumir, então, o comando do Exército após a exoneração pelo presidente Lula, do general Arruda. A gente trouxe essa informação como breaking news agora na abertura do nosso 360 com a nossa analista Raquel Landim. Então, é esse o general que vai assumir o comando do Exército. Ele, Raquel, era um nome sondado, como você falava, é um nome que a gente que cobre o PT e
esteve perto na campanha, tentando mapear quem são os interlocutores, né, do governo, ou pessoas próximas, né, do governo com os militares. A gente ouviu muito falar o nome dele, não é um nome desconhecido para quem fez ou faz a cobertura desse novo governo, e é um nome, como Raquel Landim falava, que já estava sendo aventado. Temos agora que fazer o exercício, né, Raquel, de jogar para frente. Como será recebido o nome de Tomás Miguel Ribeiro Paiva a partir de agora? Raquel, para além disso, você falava de um ponto interessante que a gente não pode esquecer, da responsabilização do Exército por também o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, no seu depoimento, Fábio Augusto Vieira, trazendo o Exército para dentro dessa crise gerada a partir dos atos golpistas de 8 de janeiro. O ex-comandante, no depoimento dele, disse que tentou mobilizar os policiais militares, mas jogou a culpa no Exército, né? É a partir daí que se abre essa discussão em torno do poder de atuação do general Arruda em relação a esses atos golpistas, e começa a se pensar nessa substituição e conversar sobre ela, Raquel? Olha, eu acho que assim, isso com certeza colabora, é um fator importante, mas já vinha uma indisposição com ele, por conta da questão dos acampamentos. A gente se lembra bem que já antes da posse do presidente Lula, havia uma disputa dentro do governo sobre o que fazer com os acampamentos assim que o Lula tomasse posse. E que o ministro Flávio Dino da Justiça tinha uma postura muito mais assertiva. Ele queria que os acampamentos fossem desfeitos até antes da posse, ou assim que começasse ali no dia 1º. Tinha base jurídica para isso, porque eles estavam pedindo um golpe de Estado, então eram manifestações antidemocráticas contra a lei, mas o ministro da Defesa, José Múcio, argumentava ali em prol da pacificação que aquilo ali ia se desfazer naturalmente durante as festas de fim de ano, o que não aconteceu e deu no que deu. Nos atos horríveis que a gente assistiu no dia 8, isso foi muito desgastante para o ministro Múcio. Ele até foi questionado ontem se ele se arrependia das declarações, né, sobre os acampamentos. Ele disse que não, que ele estava ali para promover a pacificação. Então, assim, o mal-estar com o general Arruda, ele já vinha de antes. E ele se agrava com essa percepção dentro do Planalto de que o Exército e as forças de segurança não fizeram o suficiente para defender o Palácio do Planalto. Essas responsabilidades são todas para ser apuradas. O que está tentando se costurar hoje de uma solução do meio do caminho? Preservar as Forças Armadas como instituição, não atribuir a elas a culpa pelos atos, não se pode dizer o Exército brasileiro é golpista, porque se fosse golpista, Jair Bolsonaro teria dado um golpe de Estado, e isso não aconteceu. Mas você identificar, punir, responsabilizar os militares da ativa e da reserva, independente da patente, que estiveram envolvidos nesses atos golpistas. E aí muitos deles vão ter direito a tribunal militar. E aí os militares vão ter que realmente, efetivamente, punir os seus. O que é uma coisa complicada. A gente lembra do precedente do general Pazuello, que fez campanha aberta para Jair Bolsonaro, campanha política, quando o Bolsonaro ainda era presidente, mas subiu ali em cima de um trio elétrico e não foi punido pelo Exército. Estamos conversando agora, gente, com a nossa analista de economia e política, a Raquel Landim, que trouxe, então, a confirmação da substituição do comandante do Exército. O novo comandante será Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Ele assume, a partir de agora, no lugar do general Arruda. Relembrando para vocês que durante a semana, também na terça-feira, teve uma reunião, então, com o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, o Múcio Monteiro, ministro da Defesa, e também com os comandantes das Forças Armadas. Teve reunião ontem com todos esses nomes no Palácio do Planalto, reunião que estava sendo afinada para o fim de janeiro e início de fevereiro, e precisou ser adiantada por conta dos atos de 8 de janeiro.
Nessa reunião, Múcio teria sido questionado sobre o pedido do presidente Lula para punir quem quer que seja. Isso o presidente Lula já verbalizou publicamente, de que qualquer pessoa, independentemente da patente, tem que ser punida. E o ministro da Defesa disse que os militares foram informados sobre a maneira como o governo vai conduzir esse processo e concordaram com tudo que foi colocado à mesa nessa reunião. Eu tenho agora, para se juntar ao nosso time, por enquanto, eu, Raquel Landim, vem agora o Gustavo Uribe e a Thaís Arbex. Eu tenho o Gustavo em tela? Tenho. Oi, Uribe, tudo bem, querido? Vamos lá, eu cheguei de férias já com breaking news, mas muito feliz na companhia de todos vocês, meus colegas super competentes. A vida do jornalista é uma batalha, Tainá. Tentando atualizar o nosso público sobre essa informação de momento. Uribe, eu sei que você também estava correndo por fora, todos nós estamos, para tentar entender o que levou à exoneração do general Arruda. Você tem informações sobre os motivos, o que foi colocado nessa justificativa pelo presidente Lula? A gente tem que entender inicialmente, boa tarde a todos, boa tarde, Tainá, e a todos que nos assistem nesse Breaking News da CNN Brasil. Quem é José César Arruda e como foi o processo de escolha dele? Naquela época, José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, queria um nome que fosse da tropa de choque de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa ligado a Jair Bolsonaro, e queria um nome que soubesse o que acontece do lado de lá. Ou seja, quem teria informações também daqueles militares mais associados com Jair Bolsonaro. E surgiu esse nome. E realmente era um nome que tinha interlocução com todos os lados do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. Era alguém que tinha entrada. Só que depois do dia 8 de janeiro, naquela mesma noite, houve uma tentativa da Polícia Militar do Distrito Federal de prender algumas pessoas que estavam no acampamento bolsonarista, que tinham retornado do quebra-quebra na esplanada dos ministérios e retornado ao acampamento. E o que aconteceu, Tainá? O então comandante do Exército Brasileiro se posicionou contra. Desde aquela noite tem havido uma tentativa de fritura dele junto a Luiz Inácio Lula da Silva. Mas numa conversa entre Lula e José Múcio, naquela toada, quando houve uma tentativa de demissão de José Múcio Monteiro, houve uma avaliação de que era melhor mantê-lo onde estava, porque poderia piorar os ânimos no Exército Brasileiro. Ontem houve encontro de Lula com os comandantes das Forças Armadas. Naquele episódio, Lula fez aquela cobrança, disse que aqueles que estavam envolvidos nos atos golpistas iriam pagar o pato, iriam ser condenados. Naquele episódio, os 3 comandantes das Forças Armadas concordaram com esse posicionamento. Só que depois, mais à noite, houve uma reunião de José Múcio Monteiro, Luiz Inácio Lula da Silva e Rui Costa. E houve uma avaliação de que era necessário dar o exemplo. Era necessário ter alguma demissão para dar o exemplo às tropas de que Luiz Inácio Lula da Silva não será conivente com desordem de hierarquia, que a hierarquia tem de ser respeitada, ou seja, que integrantes do Exército Brasileiro não podem misturar o dever de ofício com a sua própria ideologia política. E aí ontem à noite houve a decisão de afastamento, então, do Júlio César de Arruda, ex-comandante do Exército Brasileiro. Por que o nome de Thomaz Paiva? Thomaz Paiva era o primeiro nome. Era um nome dado como certo no início. Thomaz Paiva tem muita simpatia de Geraldo Alckmin, porque foi governador de São Paulo. Thomaz Paiva, comandante do Exército no Sudeste. Tem simpatia também de Fernando Henrique Cardoso. Então era um nome que também poderia ser moderado para conversar com as alas mais radicais das Forças Armadas brasileiras. Ele é considerado um legalista, alguém que sempre defende o que se propõe na Constituição e o respeito à hierarquia. Então, ele era o nome número 1 desde o início. Mas aí Lula quis fazer esse aceno com alguém mais ligado a Paulo Sérgio Nogueira, que é o caso de Júlio César Arruda, na tentativa de ter informações dos dois lados. A avaliação é que não deu certo e que Lula precisava dar o exemplo. Então, ontem à noite tomou essa decisão e hoje de manhã ele acabou informando essa decisão antes de embarcar para Roraima. Então foi uma tentativa de dar um exemplo para as Forças Armadas, de respeito de hierarquia, que não haverá uma tolerância com a ideologia, mas ao mesmo tempo uma tentativa de dar, de uma certa forma, colocar alguém que seja mais afinado com o novo governo e respeite a ordem hierárquica. Então, o bastidor geral dessa decisão foi esse. Até ontem à tarde não haveria demissão e afastamento
mesmo com as críticas de dirigentes petistas. Mas numa conversa mais à noite se tomou essa decisão. Obrigada, Uribe. Fica comigo, a gente daqui a pouco tem entrevista importante e eu vou enviar aqui para o Igor também, para a gente tentar colocar em tela daqui a pouco e tentar explicar um pouco mais de quem é esse novo comandante do Exército, o Tomás Miguel Ribeiro Paiva. A gente falava, o Uribe bem destacava a aproximação dele com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o tanto que ele era comentado, como eu também falei mais cedo para vocês, dentro do governo Lula, como um nome próximo a interlocutores do presidente Lula. Era inicialmente um nome tido como óbvio para assumir essa função. Acabou Lula escolhendo pelo critério de antiguidade. Então, o general Arruda acabou se mantendo no comando do Exército. Eu tenho também a Thaís Arbex, não posso deixar de chamá-la. A Thaís vem fazendo um trabalho maravilhoso, Thaís, quero te parabenizar. Acompanhei um pouco ontem do documento que você trouxe, de um trabalho de jornalismo de excelência, parabéns. E quero te ouvir também, Thaís, sobre esse assunto, né? Já que você está acompanhando nos últimos dias os desdobramentos e as falas das pessoas envolvidas no 8 de janeiro, sobre o quanto que o Exército, na visão do governo, pode estar contaminado pelos atos golpistas do último 8 de janeiro, ou se existe essa visão dentro do governo de que houve certa leniência do Exército para desmobilizar os acampamentos e para combater os atos golpistas do último dia 8. Tainá, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha nesse sábado. Tainá, eu estou te ouvindo um pouco longe, então me perdoa se eu não ouvi sua pergunta direito. Vou tentar trazer aqui o que eu tenho de informações desde a hora que a gente conseguiu confirmar essa exoneração. Qual que é a avaliação que eu ouvi? Ouvi que, para além da questão do dia 8 de janeiro, que já está posta, que a gente tem discutido há muito tempo, seria um elemento bastante importante para essa demissão, para essa exoneração. Todo mundo deve lembrar desse nome do coronel Cid, que era auxiliar do então presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. No meio dessa exoneração também teve uma polêmica em relação a ele. Por quê? Porque tão logo ele deixou o posto dele, claro, né, de auxiliar do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, com a mudança de governo, havia uma decisão já tomada que ele comandaria um dos batalhões do Exército em Goiânia. E isso teria sido também colocado na mesa de discussão com o comandante do Exército, que pelo que me falaram, não estaria disposto a tirá-lo desse cargo que já havia sido prometido para ele. Então, a gente tem alguns ingredientes políticos importantes nessa decisão. O que mais acontece hoje? O que me dizem as fontes é que tão logo o presidente desembarque em Brasília, vai ter uma reunião para conversar sobre isso, para tratar disso. Reunião que estaria prevista para as 5 horas da tarde, já com um novo comandante do Exército. Essa informação é que me dão agora por aqui, Tainá. E aí a gente tem que olhar o outro aspecto que é bastante importante. Como que essa exoneração vai ser sentida no Exército? Como que isso vai ser entendido no Exército? Então, a gente tem que começar a olhar se essa decisão se ela pode piorar essa interlocução que a gente sabe o governo Lula está tentando reconstruir, ou se ela pode apaziguar. Então, acho que os próximos passos são bastante interessantes, são bastante importantes. Os próximos episódios, as próximas movimentações, como que o Exército vai se comportar, como que vai ser esse movimento. Segundo uma outra fonte que eu ouvi agora há pouco, pelo que disseram, nem sei, e peço desculpa aos colegas se eles já disseram isso, me informaram que o
o general Júlio César, ele foi apenas comunicado. Então, não foi comunicado e foi isso que aconteceu. Assim, não teve nenhuma conversa anterior sobre essa demissão. Ele foi comunicado dessa decisão neste sábado. Apenas isso. Foi assim que a fonte me falou, Tainá.